nós temos um ministério para cuidar dos filhos dos irmãos. São professores preparados com antecedência, que oram pela vida dos seus filhos, que os ensinam na justa medida do conhecimento deles e que levam muito a sério o ministério infantil. Eu queria convidar agora as crianças, sob a liderança da Ieda, para que façam ao Senhor louvores e em seguida eles irão se deslocar para o culto apropriado para a faixa etária. Não se trata de um cultinho, não, é um culto infantil. As crianças podem, portanto, se deslocar. Se quiser água, pode. Jennifer. Quem? Rubens. Opa, dá licença aí, meu amor. Nós vamos cantar agora Deus é fiel, nele a gente pode confiar. Porque o nosso Deus, ele é realmente fiel e não só os adultos que creem nisso, as nossas crianças também creem que o Deus que ela serve é fiel e a gente pode confiar nele. Vamos lá, crianças? Deus é fiel. Deus é fiel, nele a gente pode confiar. Se ele prometeu, é certo que fará. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel, Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, ele cuida de mim e de você. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel. Amém. Vamos cantar? Lembrou da música? Vamos ficar de pé pra gente cantar? Fortalecer e abençoar. Como é que é Clotilde? Senhor, nosso Deus, te agradecemos por estarmos na tua casa aqui reunidos para aprendermos de ti, para ouvir a tua palavra. Te pedimos, Senhor, as suas bênçãos para essas crianças que estão aqui. Muito obrigado, Senhor, porque temos uma igreja que ama essas crianças e tem um trabalho especial para elas. Abençoe agora, Senhor, as pessoas que estarão envolvidas nisso, para que venha do Senhor a tua palavra para encher esses coraçõezinhos.
Dá-nos, Senhor, saúde e sabedoria. E dá a essas crianças também, Senhor, a saúde e a sabedoria vinda do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. As crianças poderão se deslocar. Os irmãos podem sentar-se. No próximo sábado, a partir das 9 horas, nós temos um trabalho especial. Eu queria convidar todos os presbíteros, quer ativos, quer inativos, todos os diáconos ativos e inativos, e aqueles que desejam, que pleiteiam o oficialado, ou que querem conhecer as funções, as diretrizes bíblicas para o exercício do oficialato. Sábado, 9 horas, no ECC. Nós vamos passar o dia juntos. Eu acredito que deva se estender esse curso até às 16 horas. Vamos almoçar juntos, sair de lá e almoçaremos juntos, depois retornaremos e vamos continuar então esta oficina de oficiais. Tendo em vista que em outubro nós teremos uma assembleia ordinária para a eleição de metade dos oficiais vigentes. Tá bom? Então ore por isso. Eu quero conhecer. Eu não pleiteio nenhum cargo, mas eu quero em outubro votar com conhecimento. Está convidado, tá bom? Para sábado às 9 horas. Vamos louvar o nosso Deus? O Ministério de Louvor irá nos auxiliar em 3 cânticos. Obrigado, Beth. Queria pedir para a Kátia me ajudar, porque o Matinho não está bem. Então, queria convidar os irmãos que puderem se colocar de pé. Aqueles que não puderem, fiquem à vontade, que o nosso Senhor contempla o nosso coração. Saudamos os visitantes. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos. Que o Senhor nos abençoe e continue nos abençoar. O primeiro cântico desse momento é um cântico de dedicação, de entrega. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Estamos aqui porque estamos rendidos aos pés da cruz e dependemos desse Deus. Então vamos cantar esta oração, pedindo ao Senhor perdão, misericórdia, para que nada seja impedimento para a palavra ministrada agir em quem nós somos. Amém? Oh
Mas a parte mais gostosa para mim de cantar é que foram os teens que escolheram esse louvor para colocar na adoração. Se para a gente que é adulto não é fácil, um adolescente dizer, faz em mim o teu querer, é só pelo Espírito Santo de Deus. Deus abençoe vocês e os seus professores. O próximo cântico, Jesus virá. Esse Jesus a quem a gente está se rendendo voltará. Se estamos rendidos, estamos prontos. E oramos ao Senhor que Ele possa nos ajudar a rebanhar outros, porque não é da vontade do Senhor que ninguém se perca. Que ninguém se perca. Vamos adorar ao Senhor com esse cântico. Ele diz que pode ser que hoje você pensou que ia ser só mais um dia, só mais um domingo, mais um outro dia. Mas a presença do Senhor muda tudo. E nenhum dia é igual ao outro. Porque a Bíblia nos ensina que o Evangelho é novidade de vida. Por isso a palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É fonte inesgotável. Ninguém conhece o suficiente, ninguém sabe o suficiente. Então que nessa noite não seja mais uma noite para você, mas esta é uma noite muito especial, aonde o Senhor vai se revelar mais um pouco a você, a nós, Igreja do Senhor. Pensei que ia ser só mais um dia. Não era pra ser só mais um dia. Mas de encontrar Jesus muda tudo e dá novas forças pra continuar. A tua presença muda tudo.
louvar, Senhor, nessa noite. E te agradecer, ó Pai, porque a Tua presença enche o nosso coração com a Tua alegria. Enche o nosso coração de paz, enche o nosso coração de amor. Nós queremos te louvar porque nós cremos que a Tua presença pode salvar, pode libertar, pode curar, pode trazer paz, pode trazer esperança, pode nos ajudar a recomeçar de onde o Senhor quer que nós recomeçamos, que possamos, Senhor, reconhecer as nossas fraquezas e as nossas dificuldades e te encontrar, Senhor, e te amar e em ti sentir a tua força, sentir o seu amparo, o seu cuidado, o seu socorro na nossa vida. Venha, Senhor Jesus, atuar nessa noite, venha nos amar, falar através da tua palavra, Senhor, que possamos sair daqui novamente edificados e transformados, e que a nossa semana seja uma semana de vitória na Tua presença, Senhor. Que possamos ser vitoriosos e que todos possam ver o que o Senhor tem feito na nossa vida, Jesus. Que todos possam dizer: este é um filho de Deus. Essa é uma filha de Deus. O que você tem? Que possamos saber responder: eu tenho Deus. Você quer esse Deus? Ajuda-nos, Senhor Jesus, a liberar os nossos lábios para falar de Ti, para falar que Te amamos e para falar que o Senhor é um Deus que pode, que acontece. Que possamos levar esperança, Senhor Jesus, a essa nação. Que possamos levar esperança no nosso serviço, na nossa casa, na rua, Jesus. Usa-nos, Deus, para o Teu louvor e para a Tua glória, Pai. Usa as nossas vidas, Jesus. Tira, Senhor, toda timidez, todo impedimento que tem nos escondido, Senhor, de levar a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a ajudar-nos uns aos outros. Ajuda a amar aqueles que tanto precisam do Teu amparo, Jesus. Toma conta das nossas famílias, Senhor. Das famílias que não estão aqui, que estão em casa, Jesus, desesperançosos. Oh, Deus, renova, Senhor, alcança cada lar. Alcança cada lar que está aqui representado, Senhor. E que possamos, em nome do Senhor Jesus, ver o Teu poder acontecer no meio da nossa família. E que possamos, Senhor, Te glorificar e render louvores ao Teu nome. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Muito obrigada. A igreja pode sentar. Os irmãos podem sentar-se. Obrigado, Beth. Beth. Agora a adoração irá ainda bendizer o Senhor com hino. Em seguida nós iremos orar e ouvir a palavra de Deus para o nosso coração.
algo para nos falar. E quando ele fala claro, fala direto, ele fala na intenção de nos ajudar, nos abençoar, esclarecendo a vontade dele para nós. Nós temos hoje a alegria e o privilégio de ter o pastor Luiz César. Estamos orando já há algum tempo. Quando eu soube que ele viria estar conosco por ocasião do encontro das igrejas, em que nós comemoramos o aniversário da nossa denominação, eu entrei em contato com ele e nós o convidamos. O conselho abençoou esse convite e nós o convidamos, e ele está aqui. Eu conheço o pastor Luiz César já há algum tempo. E eu tenho respeito e admiração por ele. E gratidão quando ele prega a palavra. Eu queria que nós sossegássemos o nosso coração e estivéssemos atentos ao que Deus tem para falar conosco. Certamente Deus já falou com ele. E agora ele vai ser boca de Deus para nós aqui. Quero convidar o presbítero Roberto, que venha aqui à frente, por favor. Orar ao Senhor, confirmando sobre os cuidados de Deus, a palavra, para que ela encontre lugar no nosso coração e faça os seus efeitos. Obrigado, meu irmão. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós estamos aqui diante do Senhor nesta hora e queremos aquietar diante da Tua palavra, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, de tudo aquilo que está na nossa vida, ó Deus, porque cremos que o Senhor tem algo para nos falar hoje. Amém. Obrigado por o Senhor ter enviado o Teu Santo Espírito, ó Deus. É com Ele que nós contamos nessa hora, Deus, para que a gente possa crer e seguir aquilo que o Senhor tem para nós hoje, Deus. Amém. Em nome de Cristo. Amém, Amém. Senhor. Boa noite a todos, graça e paz. É um prazer retornar aqui. Preguei aqui já poucas vezes, mas algumas. Penso que no seu ministério agora, né? Primeira vez. Em espírito, né? O pastor Waldenberg é nosso amigo de tantos anos. Estudamos juntos no seminário. Pastoreamos juntos em Brasília. Quando eu deixei ser Brasília, ele foi convidado para me substituir. Quase que os irmãos ficaram sem ele. Mas ele entendeu que não era a hora. E Deus controlava tudo. É um prazer estar com ele, com a Beth, rever os irmãos, há tantos aqui que eu conheço. Quero depois cumprimentar a todos. É bom conhecer mais alguns. Trago lembranças do pastor Frank, um abraço dele, que é professor residente no seminário. Orem sempre pelo seminário. O seminário já formou mais de 1000 obreiros nesses 76 anos. Nós estamos orando agora, no próximo final de semana, é o retiro, celebração e invocação, para aqueles que têm dúvida ou certeza do seu chamado. Então eles se reunirão ali, muitos jovens e adolescentes, para esse retiro. Os que ingressarem, ingressam num curso chamado Discípulo, de 1 ano, onde o aluno aprende devocional, aprende a pregar, aprende a ler a Bíblia toda, e ele corresponde ao 1º ano do bacharelado. Alguns voltam para casa, para suas igrejas, outros ficam. Os irmãos orem, e eu sei que na hora certa Deus vai chamar alguns daqui para lá, para coração do Brasil, para formação ministerial, porque Deus chama. Amém. Abram suas Bíblias, em Ageu ainda, mesmo livro que o pastor leu até o versículo 9. Eu lerei com os irmãos do versículo 12 até o versículo de número 15. Ageu, capítulo 1, versículos 12 a 15.
Diz assim o texto. Ageu. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. Despertou o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E despertou o espírito do resto do povo, de todo o povo. Eles vieram e se puseram no trabalho da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém. O pastor orou por mim, os irmãos, o presbítero. Eu orarei pelos irmãos, com os irmãos, depois da mensagem. Irmãos, amigos, convidados, Deus, no capítulo, no 1º verso 14, despertou o espírito do governador, despertou o espírito do sacerdote e despertou o espírito de todo o povo. De vez em quando, Deus precisa despertar o nosso espírito. De tempos em tempos, Deus desperta também o nosso espírito, o seu, o meu. Porque às vezes o nosso espírito endurece. Às vezes o nosso espírito não produz mais fruto. Às vezes nosso espírito se ensurdece e não ouve mais. Às vezes o nosso espírito se ensoberbece e fica independente. Às vezes o nosso espírito se mistura com o espírito do mundo e nós pensamos igualzinho o mundo. Às vezes o nosso espírito se esquece das práticas devocionais. Às vezes o nosso espírito não percebe o agir de Deus. Às vezes o espírito não pensa em Deus. Por isso, de vez em quando, Deus precisa despertar o nosso espírito. Elben César, naquele seu maravilhoso livro, Práticas Devocionais, da editora Ultimato, ele diz: você perdeu o entusiasmo, não foi? Perdeu o gosto pela leitura da Bíblia, perdeu a vontade de orar, perdeu o gozo da comunhão com Deus, perdeu o fosso da esperança cristã, perdeu a capacidade de crer, perdeu o poder da fé, tornou-se frio, insensível, incrédulo e apático. Você trocou a casa do Senhor pela sua casa. Você se desobrigou dos mandamentos de Deus. Você se soltou. Fez concessões à carne, ao mundo, ao diabo. Em vez de não se conformar com este mundo, você passou a não se conformar com uma obrigação imposta por Jesus de negar-se a si mesmo. E continua Elben César: você trocou o fruto do Espírito pelas obras da carne. Você se distanciou do compromisso doutrinário. Você perdeu a noção da autoridade da palavra de Deus. Você passou a crer no Jesus histórico e não no verbo que se fez carne. Você passou a crer na reencarnação dos vivos e não na ressurreição dos mortos. Você trocou a glória de Deus pela glória dos homens. Você trocou a fé pelas obras, você se envaideceu, você pode tudo, você dá conta de tudo, você está sempre certo, a última palavra é sua, você não é a vara, mas a própria videira, você trocou a plenitude de Deus pela plenitude do seu próprio eu, diz Elben César. Por isso, pastor Waldenberg, irmãos, de vez em quando Deus precisa despertar o nosso espírito, não precisa? Ageu entendeu isso. Ele é um profeta menor. Ele está vivendo numa época pós-exílio. Ele volta da Babilônia. Que muitos reinos a sucederam. Agora ele chega. E ele vê que o espírito do povo está assim,
abatido, o povo está depressivo, desanimado, desencantado. Por isso Deus precisa despertar o espírito do povo. Por que Deus precisa despertar o nosso espírito? 3 razões aqui no texto. A primeira é para nós não satisfazermos a nossa natureza terrena, nosso velho Adão que vive em nós. No texto que o pastor leu conosco, na devocional, quando o povo chega do Egito, a casa de Deus está toda em ruínas. Estava em ruínas porque 70 anos antes, Nabucodonosor, com seu exército, passou por ali quando perseguiu o Egito, foi até o Megido. Na volta de derrotar o Egito, derrubou os muros, destruiu o templo, levou os jovens presos, matou muitos homens, desvirginou mulheres. E agora, quando Zorobabel chega, o povo não tem o menor ânimo para reconstruir o templo. O povo não tem mais a vivacidade espiritual dos primeiros tempos. Por isso, diz aí o texto, por exemplo, que este povo diz, versículo 2, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Parece até assim com uma certa empáfia. Não, eu tenho de Deus, eu tenho um sentimento que não é hora de reconstruir a casa de Deus. Trabalho de Deus, de onde viriam os sacerdotes, de onde viriam a pregação da palavra, trabalho missionário, não é tempo. Mas Deus diz, mas se vocês estão pensando isso, é porque, no versículo de número 4, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? É tempo de vocês fazerem os seus negócios, mas não é tempo de cuidar dos meus negócios. Por isso Deus tem que despertar o nosso espírito. De alguma forma, não sei porquê, lá na Babilônia eles viram casas apaineladas. Não sei para que serve casa apainelada. Não serve para pôr uma cama, um guarda-roupa, não serve para nada. Mas eles acharam que era bonita aquele negócio, aquela casa toda apainelada, aquela arquitetura moderna, aquele design avançado, casas redondas, parecendo uns iglus. E só que a casa de Deus estava ali destruída. Eu tiro tantas lições aqui, meus irmãos. Quando o coração de uma pessoa se endurece para Deus, se endurece também para o trabalho de Deus. Tanta gente que orava e não ora mais. Tanta gente que contribuía e não contribuía mais. Conversei com um presbítero lá na ICE Brasília, fui lá essa semana e falei assim, irmão, quando eu cheguei aqui você era o melhor dos presbíteros, o mais dedicado, o mais vivo, sua alma tinha fome e sede de Deus. E a esposa olhou e falou, pastor Luiz César, fala mais, do ladinho, porque agora ele não fazia nada, não amava ninguém, não sentia nada, não tinha peso por nada. Como dizia Maltby no seu livro, essa geração não sente nada. Por isso Deus de vez em quando tem que despertar o nosso espírito. Esse pessoal se preocupava com as coisas suas, seu trabalho, sua profissão, suas casas apaineladas, mas não se preocupavam com a casa, o trabalho, o reino de Deus. Posso lembrar que quando Paulo está na prisão, na última prisão, ele foi preso 2 vezes, a primeira quando ele escreve 1 Timóteo, Coríntios, e depois ele é solto e é preso definitivamente, ele vai morrer. Quando ele sabe, ouve que em Filipenses há necessidades, ele diz assim, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles, falando de outros, buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Será que Paulo nos enviaria para Filipos? Será que ele diria de mim, de você, esse busca os interesses de Deus, esse ama a Deus, esse teme a Deus, e não só o que é dele? Porque a vida vai passando, e nós vamos cuidando apenas das nossas coisas, esquecendo de cuidar das coisas de Deus. E o que Deus está querendo dizer de nós, para nós hoje? O que seriam nossas casas apaineladas hoje, meus irmãos?
O que é a sua casa painelada? Muita gente que, em detrimento do trabalho de Deus, pensa só na sua profissão, no seu diploma, nas coisas da sua casa, do seu trabalho, do seu negócio. Gente que não é capaz mais de pensar em Deus e nas coisas de Deus. Essa situação somente pode mudar quando Deus desperta o espírito do povo, porque aqui no versículo 14 diz, então, vejam que no versículo 12, depois de falar dessa destruição, então levanta-se um homem de Deus, um profeta, e no versículo 14 diz, Deus despertou o espírito de Zorobabel, o sacerdote, depois o espírito de Salatiel, o governador, e depois o espírito de todo o povo. Josué, o sacerdote, depois de todo o povo. Segunda razão, porque de vez em quando Deus tem que nos visitar numa espécie de avivamento, num chamamento, que Deus tem que despertar o nosso espírito, é para que nós sejamos abençoados muito mais nos nossos projetos pessoais. Parece uma incoerência com o primeiro ponto, mas não é. Os irmãos podem observar que Deus reclama no versículo 4 que a casa dele está em ruínas. E no versículo 5 do capítulo 1, ele diz, olhe para o vosso passado, considerai. Olha o verso 6, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe, salário recebe para colocá-lo num saquetel furado. E o versículo 7, considerai o vosso passado. Olha o que Deus está dizendo. Vocês não estão preocupados com a minha casa? Então eu também não me preocupo com vocês. E Deus pede para eles fazerem uma reflexão. Eles jamais são capazes de ter satisfação pessoal. É como, por exemplo, como uma pessoa que talvez até esteja entre nós, que nunca teve um encontro pessoal com Jesus, que nunca convidou Jesus para entrar no seu coração, que nunca se dobrou diante dele. Não haverá jamais satisfação. Nenhum tipo de satisfação humana será capaz de encher o coração de uma pessoa que ainda não encontrou Jesus. Ela pode buscar em todos os lugares, em religiões, em coisas, em vícios, em homens e mulheres, mas só encontra quando tem um encontro pessoal com Jesus. Aí encontra, aí a sede é saciada pela água da vida. Foi assim com a mulher samaritana, quando ela bebeu, e Jesus diz, essa água que você beber trará tanta satisfação que você nunca mais terá sede. E se alguém aqui ainda tem sua alma toda sedenta, se alguém aqui não tem certeza que vai para o céu, se alguém aqui Jesus não é Senhor, se alguém vive como se Jesus não existisse, como não fizesse diferença, você se identifica com esse grupo que come, mas não sacia, que trabalha, mas não tem, que vai, mas não resolve, e que quer ir para o céu, mas ainda não encontrou o caminho. Da mesma forma, aqueles que já tiveram experiência com o Senhor e abandonam o trabalho de Deus e não se engajam e não são fervorosos de espírito, porque a única maneira de servir é com fervor de espírito, esses também trabalham e se cansam, mas eles não se satisfazem. Considerai o vosso passado. Considerai. Eu estava ouvindo o nosso presidente, pastor João Batista, que é pastor há mais de 30 anos. Ele diz, olha, na ICEB, na nossa denominação, alguns pastores foram, por exemplo, se distanciando só do ministério e foram também para trabalhos seculares. Alguns foram para outras profissões. Mas ele diz, eu conheci vários, que vai chegando no final da vida. E eles olham para trás e dizem, não devia ter feito isso. Eu devia ter confiado que o Senhor me sustentaria. Eu devia ter buscado só o Senhor. Eu devia ter encontrado no Senhor toda a satisfação. E isso teria feito muita diferença, meus irmãos. É interessante que Deus,
ele pensa nas nossas necessidades. Aqui ele fala do sustento. Ele fala que vocês precisam ter o salário, a comida, mas vocês nunca serão felizes se não cuidarem primeiro da minha casa, do meu trabalho. Não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer e vestir. Mateus capítulo 6, versículo 25. Com a roupa. Se ele tivesse aqui, diria com a educação, com a faculdade, com a pós, com o mestrado, com o concurso. Buscai, pois, em primeiro lugar, no verso 33, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, estas que ele acaba de falar, vos serão acrescentadas. Que satisfação tem um coração que ama a obra de Deus, que cuida do trabalho de Deus. Eu penso na satisfação desses irmãos aqui do coral, chegando mais cedo. Eu penso na satisfação do presbítero Pedro, que esteve aqui conosco, que trouxe água, qual é o nome? Sim, Diácono Pedro. Diácono Pedro, que coloca um terno tão bonito, que apara aquele bigodão tão bonito, e vem aqui para colocar água. Que satisfação dos irmãos que trabalham, tantos que eu vejo aqui, irmão Zé Carlos, e todos, quando colocam a cabeça no travesseiro no final de um dia como esse, e pode dizer, Senhor, que bênção, que experiência maravilhosa de servir. Mãos tão pequenas, tão finitas, tão frágeis, mas capazes de serem reconhecidas no céu, na tua presença. Salmo 127, versículo 2, o salmista diz, para quem gosta de acordar cedo demais, para ganhar mais dinheiro, não por necessidade. Eu ouvi dizer que Antônio Hermínio de Moraes, quem me contou foi um irmão meu, que ele diz, eu tenho uma piscina na minha casa, mas eu tomei banho nela 2 vezes na minha vida. Está velhinho, vai para o quinto dos infernos porque não aceitou Jesus e tomou banho na sua piscina aquecida 2 vezes. Inútil vos será levantar de madrugada, diz o salmista, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Não nos chama o texto a indolência, mas ele diz que nós temos que ter tempo para dormir, para abraçar nossos filhos, para abraçar nossos pais, tempo para descansar, e enquanto nós dormimos, Deus nos enche até do Espírito Santo, nos enche até da presença dEle. E quando não há contentamento, meus irmãos, então não há nem contentamento com o trabalho de Deus. Paulo diz que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Estava meditando nesse versículo. Grande fonte de lucro. Nós vivemos num mundo que quer ter lucro. Quando você quer ter mais, você investe. Constrói uma casa para vender, ou você coloca o seu dinheiro na poupança, numa aplicação qualquer, e você quer ter o lucro. Mas quando você tem o contentamento, diz Paulo, você já teve o lucro. Porque com o contentamento, você pega aquilo que você tem, e você não quer investir mais para ter mais, porque você fica contente com o que você tem. E se você fica contente, então você já tem o lucro. Grande fonte de lucro é esse contentamento. E quem tem esse contentamento pode investir mais nas coisas de Deus. Gastar menos com você mesmo e gastar mais com Deus. E no final de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, nós só nos sentiremos realizados se nós também cuidarmos dos negócios de Deus. Termina essa parte citando o reverendo Joaquim Costa, conheceu o esposo da irmã Madalena, morreu aos 94 anos. Quando ele inteirou 80 anos, eu preguei no culto e ele falou, pastor Luiz César, o senhor me ajuda num trabalho novo? Eu já assustei com 80 anos aquele homem. O que o senhor quer, pastor Joaquim? Eu comprei uma Kombi, me mostrou uma Kombi novinha. Eu comprei um alto-falante para colocar em cima da Kombi. Eu gostaria que nós andássemos por essa Brasília inteira, pregando, o senhor e eu.
E primeiro que é proibido fazer isso agora. E eu falei, pastor Joaquim, o senhor trabalhou muito, o senhor não quer descansar? Ele diz, pastor Luiz César, eu tenho a eternidade toda para descansar. Enquanto eu estou aqui, eu quero cuidar do trabalho de Deus. E olha, meus irmãos, eu quero terminar dizendo, há muito trabalho para ser feito. 2 milhões de drogados, usuários de crack, estão pelas nossas ruas. Pouquíssimas igrejas estão fazendo alguma coisa. As cadeias estão cheias e nós estamos fazendo tão pouco. Milhares estão se perdendo, indo para o inferno eterno. Há muito o que fazer, não há, meus irmãos? Há muito trabalho. As congregações, os campos. O campo é o mundo. E ainda nós nos preocupamos tanto com as nossas coisas. Com o nosso dinheiro, o nosso almoço, nossa casinha, nosso carro, a casa apainelada. Por isso Deus quer que nós cuidemos da casa dele, para ele cuidar dos nossos negócios. É uma boa troca. Cuida dos negócios de Deus e deixa Deus cuidar dos seus negócios. Ele é um bom gerente, ele é melhor que você, mais sábio, mais velho. Aprenda a descansar em Deus os seus negócios, confiar nele e deixa Deus cuidar dos seus negócios enquanto você cuida dos negócios de Deus. Hudson Taylor, no interior da China, ele tinha uma pequena moeda que ele queria passar o final da semana com aquela moeda. Passou ali alguém mais necessitado que ele, que ia fazer a obra de Deus num lugar mais avançado. Ele chamou a esposa e falou, esse homem precisa disso aqui. E ela falou, nós também. Mas eles entenderam que deveriam dar aquela moeda. Ele deu alguns shillings, que ele chama, e deu. A comida durou na quarta, na quinta. Na sexta-feira, alguém bateu a porta. Era o correio, com um cheque 100 vezes mais do que o que ele havia entregado. No texto que li, ele diz assim, é maravilhoso fazer negócio com Deus. Fazer negócio com Deus dá certo. Em Deus você pode apostar. Um rapaz, uma moça aqui, se Deus chamar para o ministério, para o campo missionário, se Deus chamar para a obra, pode apostar. Com Deus você não perde. Deus não fica devendo nada a ninguém. Você pode contribuir, pode ser dizimista, pode contribuir com a obra, pode gastar com o trabalho de Deus, porque Deus nunca vai ficar devendo a você um centavo sequer. Deus quer satisfazer a sua alma, se você primeiro buscar o seu reino. Terceiro e último objetivo que Deus despertou o espírito do povo é porque Deus queria ser glorificado nesse templo. Olha, meus irmãos, Deus nunca precisou de templo. Os irmãos sabem disso. Não seria uma incoerência Deus brigar com essa nação, porque essa nação não tinha reconstruído um templo? Deus não precisa. Salomão, certa vez, ele orou que, quando ele construiu o primeiro templo, ele disse que nem os céus podem conter Deus. Quanto mais esse templo que edifiquei. Escreve isso no segundo livro das Crônicas. Mas o que Deus queria? Deus queria um lugar para ser glorificado. É isso. Os irmãos se lembram quando fizeram o tabernáculo? Na inauguração do tabernáculo, a glória de Deus encheu o templo. Ninguém podia chegar perto. É isso que Deus queria, a sua glória. Quando Salomão construiu o segundo templo, no capítulo 7, versículo 3, diz, todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A glória do Senhor. Quando Zorobabel construiu o terceiro templo, a glória do Senhor encheu o templo. Deus não está preocupado com isso. Deus quer
a sua glória. E eu quero dizer para os irmãos, Paulo, quando ele, em 1 Coríntios 3, ele diz, não sabeis que sois vocês santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Vejam aqui, no Novo Testamento o templo somos nós. A mesma glória que enchia aquele templo é a glória que nos enche em Jesus. E é interessante, queridos irmãos, que Salomão disse que nem os céus podem conter Deus, mas esse Deus, na pessoa do Senhor Jesus, é capaz de ficar confortável dentro de corações como o nosso. Não é maravilhoso? Um Deus que enche os céus e a terra, um Deus universal. Que Salomão diz, esse templo não é nada, ele vai servir apenas para o estrado dos seus pés. Só para o Senhor colocar os pés aqui, eu já fico satisfeito, diz Salomão, porque nem o céu é capaz de te conter. E Jesus é capaz de ficar confortável dentro de corações como os nossos. É maravilhoso. Uma criança de 5 anos pode conter o Senhor Jesus. Habitaria Deus com os homens na terra, diz Salomão. Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. No entanto, Paulo diz, Pedro, vós porém, 1 Pedro 2,9, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Deus quer de nós? Quando Ele desperta o nosso espírito, Ele quer ser glorificado. Ele quer que quando você entrar lá no hospital, Ele seja glorificado. Entrou um templo de Deus. A glória de Deus, velho. Ele quer que amanhã, na segunda-feira, tão odiada, você levante de manhã e a glória de Deus esteja estampada no seu rosto. E quando você pegar o seu carro ou o seu ônibus, quando você sair para o trabalho, Ele quer que a glória dele acompanhe você. Ele quer ser glorificado pelo almoço que Ele te dá, glorificado no seu lar, no seu quarto, na sua despensa. Quer ser glorificado na sua escola, quer ser glorificado na sua profissão, quer ser glorificado na sua igreja. É para isso que Ele queria o templo, mais nada. A glória de Deus deveria encher aquele templo de tal forma que Jesus fosse glorificado. Eu quero terminar dizendo que primeiro, Deus despertou nesse texto de Zorobabel o espírito de Zorobabel, o governador. Despertou o espírito de Josué, o sacerdote, e depois despertou o espírito do povo. Por que eu quero concluir com essa pequena meditação? Os irmãos estão vendo que Deus começou despertando o espírito das autoridades, depois que despertou do povo. Se Deus desperta primeiro o espírito dos jovens, então talvez haja uma crise, porque às vezes nós não conseguimos acompanhar. Mas Deus desperta primeiro o espírito dos líderes. Que Deus nessa igreja desperte o espírito de todos. Do pastor, se é possível despertar mais, um homem tão consagrado como ele. O espírito dos presbíteros, dos diáconos, dos músicos, dos pais, das mães, e que Deus desperte até o espírito da criança mais jovem. Porque aqui diz, e Deus despertou o espírito do povo. E quando Deus despertou o espírito de todos, todos se puseram à obra no trabalho da casa do Senhor, Deus dos exércitos, e terminaram a obra. É por isso que de vez em quando Deus precisa despertar o nosso espírito. A minha oração antes de chegar aqui é que Deus desperte o seu espírito. Quando eu estava aqui olhando esses rostos sentados, eu dizia, Deus, desperta o espírito daquele homem, daquela mulher, daquele rapaz,
daquela moça que se assentou ali. Desperta o espírito desse aqui, daquele ali. Porque de vez em quando Deus tem que despertar o nosso espírito. E se Ele despertar, vai haver um avivamento, vai haver uma renovação, a igreja fica pequena, a glória do Senhor enche, Jesus é glorificado, o Espírito Santo enche os nossos corações de tal forma que longe daqui os irmãos, pessoas saberão do que aconteceu, homens serão salvos, serão melhores maridos, mulheres melhores esposas, filhos melhores, gente mais consagrada, mais cheia do Espírito Santo. Porque se Deus fizer isso, e Ele fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Ele pode renovar uma igreja tão linda como essa. Que Deus desperte o seu espírito. Você pode orar assim? Pode fechar os olhos. Em vez de orar por qualquer outra pessoa que está ao seu lado, será que você pode dizer: Senhor, nesta noite eu quero pedir que o Senhor desperte o meu espírito, porque eu dormi, porque eu estou sonolento, porque eu oro menos, porque eu perdi o gosto, porque eu penso como o mundo, porque eu gosto muito do mundo, porque eu penso muito nas minhas coisas, no meu trabalho, no meu estudo, na minha casa, nos meus. Por isso eu peço que o Senhor desperte a minha alma, desperta o meu espírito nessa noite. E Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Senhor Deus, cessa aqui a palavra do homem, mas que continue a Tua palavra. Senhor, desperta o nosso espírito nessa noite, Pai. Desperta a nossa alma, a nossa mente. Desperta o homem que esqueceu do Senhor, que não vibra, que não canta, que não ora, que levanta cedo para trabalhar, mas que não gosta mais daquilo que já gostou, o trabalho do Senhor. Desperta a alma das mulheres, porque quando o Senhor desperta a alma de uma mulher, meu Deus, que magnífico. Desperta a alma dos jovens, dos rapazes, das moças, dos adolescentes e até das crianças, para que todos cuidemos da tua casa, do teu trabalho, dos teus interesses, dos teus negócios, como Timóteo, para que o Senhor dê satisfação à nossa alma. Senhor, salva quem não é salvo, ressuscita quem precisa de ressurreição espiritual, convoca quem ainda não olhou para Jesus com fé, fazer algo maravilhoso. E fazendo assim, Pai, individualmente, que o Senhor também desperte a alma dessa igreja, e das congregações, e dos obreiros, e dos oficiais, dos líderes, e dos homens, e desperte toda a igreja. E aí desperte a cidade, desperte, faça uma obra tão grande, que os frutos sejam colhidos até na eternidade. É assim que eu oro pelo teu povo. É assim que eu oro com o teu povo. No nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que adoração. Render graças ao nosso Deus
pedindo ao nosso Deus. Joelmi nos auxiliará. Hino 375. Nós estamos caminhando para o encerramento. Em seguida nós iremos orar por você. Só oração, falar para Ele: desperta meu espírito, Senhor. O que Deus fará? O que Deus fará se os desanimados começarem a orar dizendo: desperta meu espírito, Senhor? O que Deus fará se os que pensam conforme pensam os de fora começarem a orar dizendo: desperta meu espírito, Senhor? O que Deus fará? Você consegue imaginar? Vamos orar assim? Desejo do meu coração que Deus desperte o meu espírito para ver as coisas como Ele vê, para amar as pessoas que Ele ama, para investir as minhas forças aonde Ele investe. A palavra foi tão clara, né? Como o sol ao meio-dia. Penetrante, que dá vontade de a gente sumir. Tomar uma posição por Jesus. E cuidar daquilo que Ele quer que seja cuidado. Eu estou com os lombos tudo doído. De tanta pancada que eu levei. Mas eu saio em paz, sabendo que Deus falou. E quando Deus fala, por mais dura que seja a palavra, nós nos posicionamos. Não é assim? Nós não oramos para que Deus falasse? Ele quer despertar o espírito de cada um de nós. Curve sua cabeça, por favor. O que falar ao Senhor, a não ser clamar que o Senhor desperte
o espírito de cada um de nós. Queremos isso, Senhor. O Senhor tocou aonde ninguém toca. O Senhor mexeu onde ninguém consegue mexer. O Senhor viu o que só o Senhor vê. E o Senhor se propôs a mudar aquilo que só o Senhor consegue. Muda, Senhor. Muda o meu espírito. Desperta ele. Se isso acontecer, ó Deus, que maravilha. Aí nós vamos ver as pessoas conforme Jesus vê. Nós vamos amar as pessoas que Jesus ama. Vamos fazer a obra que o teu Espírito deseja que seja feita. Vamos continuar a obra de Jesus. Portanto, a uma só voz nós pedimos que o Senhor desperte o Espírito de cada um de nós. Faz isso, Senhor. Desperta o meu espírito. Desperta, Senhor. Por vezes nós nos acomodamos, mesmo sendo líderes, presbíteros, pastores, diáconos, professores, nós podemos nos acomodar. E o Senhor mostrou na tua palavra que quer nos despertar. E nós oramos conforme a tua vontade, para que o Senhor nos desperte. Desperte quem está aqui e desperte quem não está aqui também, a partir dos que estão aqui. Pedimos esta graça, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Deus abençoe esse despertamento. Ele começa na exposição da palavra. Ele vai continuar na conversa no carro, no lanche lá em casa. Amanhã, quando você começar a despertar fisicamente para ir trabalhar, você vai lembrar dessa palavra. Amém? E ao meio-dia, quando você se reunir, você vai dar graça pelo almoço e você vai lembrar essa palavra. E à noite, quando você for fazer a sua devocional, se fizer à noite, você vai lembrar dessa palavra. E o Senhor vai continuar o despertamento que Ele começou. E quando você for namorar na galeria, Deus vai lembrá-lo dessa palavra. E quando você for fechar um negócio, você vai lembrar disso. Deus vai acompanhar você. E vai abençoar o teu espírito. E vai abençoar a tua vida. E vai te fazer um homem despertado. Uma mulher despertada. Um jovem despertado. Para que as coisas que Deus vê sejam vistas em você. O Senhor abençoe a sua vida. Abençoe a sua semana. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita de Cristo Jesus e as suas ternas misericórdias, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui, hoje despertado, e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.